Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jarbas Rodrigues. Estou fazendo mais um vídeo para falar um pouquinho sobre a norma ISO IEC 17025 de 2017, uma norma de gestão da qualidade laboratorial. E hoje eu vou falar sobre seleção, verificação e validação de métodos de ensaio. Seria o requisito 7.2, o item 7.2 da norma. Esse é um requisito bastante importante dentro da gestão de laboratório, visto que, muito embora as não conformidades possam ocorrer e vão acontecer dentro do sistema de gestão, no momento que você está aplicando os métodos, ou seja, gerando seus resultados, é interessante um maior controle, um maior cuidado, né? Para justamente evitar o trabalho não conforme, né? Então, todos os processos de manuseio do item ensaiado, é nesse momento que você vai gerar os seus resultados. Então, é interessante esse cuidado e essa atenção para evitar os trabalhos não conforme. Vou fazer uma interpretação e vou utilizar aqui um fluxograma. Esse fluxograma foi fruto de um projeto de validação de método, né? Então, a gente resolveu elaborar esse fluxograma para simplificar a compreensão da norma. E ela que está dividido, foi um trabalho desenvolvido, é importante destacar, com o aluno Antônio Vinícius e um colega de trabalho, o professor Heraldo Antunes. E aqui o fluxograma está dividido em três raias, está sendo a primeira raia relacionada à seleção de método, a segunda, verificação e validação de método, e a terceira, implementação e acompanhamento do método. Iniciando aqui nosso fluxograma, a primeira etapa é a seleção do método. O que a norma fala sobre seleção de método? Primeiro, independente de a norma falar ou não, é interessante que o laboratório faça a investigação para saber a necessidade do cliente. O que seria essa investigação? Saber qual é o tipo de amostra que o cliente vai aplicar esse ensaio, qual o analito, aonde, qual o objetivo desse ensaio, qual o objetivo, o que ele vai fazer com esse resultado do ensaio. Então, essa investigação já vai lhe direcionar qual método de ensaio você vai aplicar para aquele item ensaiado. É interessante também o laboratório pré-selecionar métodos nas fontes disponíveis, caso esse método não esteja implementado ainda na sua rotina, pré-selecionar em quais fontes. Então, a norma da BNT, a ISO 17025, ela traz algumas dicas onde você encontrar esses métodos. Então, esses métodos podem ser retirados de normas internacionais, nacionais e regionais, podem ser provenientes, originários de artigos científicos, de periódicos, podem ser de organizações técnicas respeitáveis, pode ser um método desenvolvido por um fabricante de equipamento e pode, quando exauriu todas essas possibilidades, então o laboratório ainda pode desenvolver um método do zero ou modificar um método para atender essa necessidade do cliente. Existem N formas, várias formas de você selecionar, de fontes de você selecionar o método, tá? É interessante sempre procurar, né, nesse caso, um método já normalizado, de normas. Caso não exista, você vai aí para as segundas possibilidades. Então, interessante você fazer um levantamento dos requisitos de implementação de cada método pré-selecionado, ou seja, o que é que eu vou precisar para que esse método rode dentro da minha rotina. Então, quais equipamentos, né, quais insumos. E é interessante nessa investigação avaliar a realidade do laboratório na seleção do método. Então, o que eu posso utilizar, que eu já tenho dentro do meu laboratório, que eu posso aplicar nesse método. Então, se eu puder aproveitar alguma coisa, algum reagente, algum equipamento, já torna esse método, já diminui os custos. Então, duas coisas que eu gosto de destacar aqui na seleção do método. Primeiro, investigar se esse método atende à necessidade do cliente, quanto à faixa de trabalho desse método, quanto ao limite de detecção, quantificação, e também em relação à realidade do laboratório, o que esse laboratório ele tem que já pode fornecer para o método, né, selecionado. Selecionei o método a ser avaliado, vamos agora para a segunda raia, que é verificação e validação de método. Então, a primeira pergunta a ser feita aqui é se esse método ele é normalizado. O que seria um método normalizado? Um método retirado justamente de uma norma, um método que já foi estudado, é um método validado, um método, vamos dizer assim, robusto, um método que já tem um estudo estatístico já bem sedimentado. A primeira coisa, se esse método ele é normalizado, a segunda pergunta a fazer é se o método vai ser usado
dentro do escopo ou fora do escopo. O que seria um método usado fora do escopo? Um método que foi desenvolvido para uma determinada finalidade, por exemplo, um método que foi um método de nitrato para fazer ensaio em água, e eu quero usar esse método para fazer ensaio de nitrato, por exemplo, num soro ou num laticínio. Então, eu estou modificando a minha amostra, então estou modificando usando meu método fora do escopo. Então, essas duas perguntas são importantes. Então, se é um método normalizado, sim. Se for fora do escopo, então, se não for fora do escopo, então eu vou elaborar apenas um plano de verificação, certo? Então, eu vou aplicar uma verificação para saber se esse método ele tem desempenho das minhas condições laboratoriais. Então, mesmo um método normalizado, eu preciso saber se ele vai funcionar dentro das minhas condições de pessoal, minhas condições de equipamento, minhas condições ambientais. Então, esse é uma validação que a gente chama de validação secundária, ou seja, uma validação mais simplificada. Inclusive, essa verificação ela é tratada no DOC CEGEC 08. Então, ele chama a atenção que, mesmo para um método normalizado, você precisa avaliar algumas características de desempenho, como, por exemplo, é citado nesse documento, é um documento orientativo, um guia de validação, que diz que, pelo menos, a precisão, exatidão, o limite de quantificação, eles devem ser avaliados quando você vai implementar um método já normalizado na sua rotina laboratorial. Então, um método normalizado pode ser um método da BNT, um método da ISO, pode ser um método retirado de uma organização técnica, por exemplo, a EPA, o método da EPA. Quem trabalha com água efluente geralmente utiliza essa fonte. Então, esses são fontes de métodos já normalizados, tá? Então, se o método ele não é normalizado, então esse método ele precisa ser validado na sua extensão necessária. Então, também aqui é uma validação que a gente chama de validação primária. Então, e aí as técnicas de validação, quem vai desse plano de validação, esse procedimento de validação que é requerido pela norma, quem vai elaborar é o laboratório. O laboratório vai criar o seu procedimento de validação. E as técnicas de validação também quem define é o laboratório. Então, pode ser, por exemplo, um ensaio interlaboratorial, pode ser uma comparação dos resultados desse método com um método já validado, posso aplicar as características, os parâmetros de desempenho, seletividade, linearidade, LD, LQ, robustez, precisão, exatidão, enfim. O interessante é que o laboratório tem um procedimento para validar ou verificar esse método. Então, fiz isso, estou atendendo ao requisito também da norma, que ela pede que você crie e elabore seu procedimento de validação. Vou executar o meu plano, o meu plano de validação. Então, vou aplicar lá todos os ensaios que eu defini no meu plano e vou elaborar o relatório da validação. Esse relatório, pessoal, é necessário por quê? Porque quando você faz uma verificação, validação de método, você vai gerar uma série de resultados, de dados que devem ser tratados com um estudo estatístico. Não existe verificação e validação de método que não esteja ali relacionado a um estudo estatístico. Então, vou elaborar o relatório de validação. Nesse relatório de validação, eu tenho que definir o meu procedimento, que eu já elaborei no meu plano, quais são os requisitos, ou seja, o que eu defini como aceitável, quais foram os parâmetros de desempenho que eu estudei, quais foram os resultados brutos e os resultados tratados estatisticamente, os resultados consolidados, e uma declaração sobre validade do método. Tá? Então, esses também são requisitos solicitados pela ISO 17025. Então, eu tenho também reter esses registros desse relatório, porque é também uma evidência solicitada pela norma. Pronto. Finalizei, fiz minha verificação ou validação de método, dependendo se método ele é normalizado ou não. Eu vou seguir determinada sequência aqui do fluxograma. Fiz o tratamento estatístico, elaborei o relatório, verifiquei se o meu método foi validado para uso ou não. Foi validado para uso, então a gente vai para a rotina de implementação do método. Se não foi validado para uso, então é interessante você selecionar outro método, verificar aí outras fontes possíveis e rodar de novo o seu processo de validação de método.
Caso o método seja validado, nós vamos agora para a implementação e acompanhamento. Então, primeira coisa, é interessante que o laboratório elabore o seu procedimento operacional padrão, seu procedimento, seu POP, daquele método que você selecionou, que você verificou ou validou, né? Então, o POP, quando eu falo de método, eu estou falando só daquela parte específica do procedimento, mas o POP ele tem que ter, por exemplo, o objetivo desse procedimento, aonde ele vai ser aplicado, de onde ele foi retirado, as referências no caso, os materiais que eu vou utilizar nesse procedimento, o procedimento em si, os registros, onde eu vou registrar os resultados desse procedimento, os cálculos e a revisão, porque a norma também pede que os procedimentos eles sejam revisados periodicamente, além de uma numeração, paginação, título, enfim. Cada laboratório define a estrutura do seu POP. O interessante é que o laboratório elabore seus procedimentos de ensaio, porque também é um requisito cobrado pela norma. Elaborei meu POP e o próximo passo é disponibilizar e capacitar o pessoal de laboratório. Então, é uma exigência também da norma que esses documentos estejam acessíveis, disponíveis às pessoas. Então, como eu vou disponibilizar esse pessoal? É um PDF? É um documento impresso? Vai ficar digital? Então, eu tenho que disponibilizar, deixar acessível esse documento. É um requisito 7.11.5 da norma. E, além disso, treinamento, capacitação das pessoas. Tem também o requisito de pessoal. Então, o item 6.2.5 pede que as pessoas sejam treinadas. O pessoal do laboratório tem que estar capacitadas para aplicar, né, desenvolver esses procedimentos de laboratório. Então, vou executar o meu método da rotina. Esse método já foi validado, agora sim eu posso rodar ele na minha rotina. E eu tenho que fazer algo que é bastante importante, que também é cobrado pela norma, que é no item 7.7, garantia da validade dos resultados, que é acompanhar o desempenho do método. Então, eu tenho que monitorar se esse método ele continua estável, ou seja, continua gerando resultados válidos. E aí a norma ela traz também uma série de possibilidades de fazer esse controle, esse acompanhamento do desempenho do método. Então, eu posso utilizar, por exemplo, um material de referência, posso utilizar uma instrumentação alternativa calibrada, fazer checagens funcionais, utilizar as cartas controles com padrões de trabalho é bastante usual, fazer correlação de resultados. Existe uma série de possibilidades que o laboratório pode aplicar, certo? Então, vou acompanhar o meu método da minha rotina, durante a minha rotina, controles internos, também os controles externos são necessários. O método perdeu o desempenho, então se acontecer durante esses controles eu verificar que o meu método perdeu o desempenho, eu vou ter que avaliar essas circunstâncias, né? Então vou aplicar ações corretivas, ou seja, vou fazer uma verificação da causa raiz desse problema. Para quê? Para que eu possa definir ações para controlar e corrigir e fazer com que o meu método volte a uma estabilidade, ao seu controle, tá? Então, apliquei as ações corretivas. Ela foi suficiente? Sim. Então, finalizei aqui o meu procedimento, o meu fluxograma. Se não, posso até ser necessário aplicar um novo plano de validação para verificar o que está acontecendo com o meu método e agir ali na causa raiz do problema. Caso o meu método não perca desempenho, eu continuo utilizando ele na minha rotina, tá certo? Então, pessoal, esse é um resuminho do item 7.2 da norma BNT. Espero ter ajudado vocês. Vou disponibilizar na descrição do vídeo esse fluxograma para quem tenha interesse em ter acesso a ele. Até mais, até uma outra oportunidade.